Foi em 2010. O tema disso tinha 1 ano, porque foi na metade de 2010, 1 ano e pouquinho, quando aconteceu o SWU no interior de São Paulo. E, e para mim é o melhor line-up da história de festival desse país. É o SW 2010, que acabou. Mars Volta, começou Rage Against the Machine no palco do lado. Teve Pixies, Queens of the Stone Age, Los Hermanos voltando, Mutantes, Kings of Leon, Linkin Park. O line-up do SW 2010 é surreal, assim. E aí logo no SW 2010, com 1 ano e pouquinho, teve uma grande abençoada alma lá dentro que decidiu montar um time de blogueiros, assim, para ser embaixadores do SWU. E chamaram a gente e mais alguns. E aí a gente ganhou credencial de imprensa. Eu fui lá, eu e um fotógrafo. E foi muito louco, porque nessa época eu ainda trabalhava. Eu morava em Florianópolis, trabalhava numa empresa de engenharia e tal. E aí era no feriado. Eu meio que dei uma migué, falei que eu ia para casa de uma familiar e tal. E, e viajei para Itu, no interior de São Paulo. E aí, de repente, eu me vi com a credencial de imprensa, na sala de imprensa, com aquela galera que tinha aquelas lentes desse tamanho, com o adesivo da Folha de São Paulo, Estadão, Globo. E eu só um pequeno blogueiro que ainda nem vivia daquilo. E foi incrível, assim, eu lembro claramente, até hoje, são 12 anos depois, eu vendo o show do Sublime no final da tarde. Tem esses vídeos no YouTube do Sublime, que tá a coisa mais linda, o dia caindo, assim, o pôr do sol, E eu lá com a credencial de imprensa no pitch, vendo no pé do Rome, vocalista do Sublime. Primeira vez na minha vida, até então, que eu vi um show tão perto, assim. Que eu via shows, mas sempre comprava ingresso normal, pista, ficava lá atrás e tal. Então cara, foi bem marcante. Foi bem marcante. Em compensação, o SW 2011, a gente foi assaltado. Eu ia falar de 2011, que foi o que eu fui. E eu vou, se me permite, eu vou discordar que eu gostei muito de 2011, eu sou um cara muito anos 90, né? Então teve Alice in Chains, Fade No More, teve Primus e Stone Temple Pilots. Então eu realmente gostei mais de 2011, mas 2010 foi fantástico também, sem dúvida nenhuma. Mas foi um perrengue lá em Paulínia, tava chovendo Então, o bastante, né? problema. Eu concordo que o line-up é, no mínimo, a altura, mas a experiência foi muito ruim. O Muito editor ruim. acabei não indo. O 2011. Lembra que até. Se você. Eu não sei se você não deve ter ido em todos os dias, até por isso. 2011 eles dividiram. Era um dia rap, reggae, teve Kanye West e tal. Aí teve um dia que era mais anos 90 rock. Aí teve um outro dia que era outra coisa. Assim, eles dividiram os dias Ah, por tá, é gêneros. verdade. Eu fui um só, é verdade. Exatamente, você foi um só porque você foi só no do rock anos 90. Então, Exatamente. assim, já começou estranho aí, essa Aham. divisão, assim. E aí, no 2010, era o palco um do lado do outro. Então, literalmente, acabou o Mars Volta, começou o Rage Against the Machine do lado. Em Paulínia, era um palco de frente pro outro. Aí Você tinha que. acabava esse show, as pessoas ficavam todas indo pro outro, assim. É, Choveu pra caramba. pra Teve uma caralho. gangue organizada lá dentro, roubando o telefone celular. Eu fui vítima de um roubo de iPhone. E aí a gente foi na delegacia, o delegado tava com uma sacola lacrada de iPhone. E falou, não, aqui só depois do feriado pra saber quem é quem e tal. E aí a gente tinha que voltar pra casa, não pôde ficar lá. Então, assim, tanto que o festival acabou, né? Acabou nessa Uhum, edição de tanta treta que sim. aconteceu. Uhum, Mas o line-up, assim, de fato era um grande line-up também. uhum. E por sua experiência, depois disso, eu acho que você começou a presenciar aí todos os festivais praticamente, ou os principais deles, né? Eles estão melhorando e qual que é o seu favorito de acompanhar? Hum, essa é uma pergunta complexa. Ainda mais pós-pandemia, né? Pós-pandemia eu não fui nem um festival ainda. Então eu vou ter que falar até 2019. É, aí essa volta aí tem uns festivais que eram incríveis até 2019 que esse ano a minha equipe já me reportou que não são, que estão tendo problemas de produção, para dizer o mínimo. É, cara, eu morava em São Paulo 2018, 2019 e eu morava na Barra Funda, do lado do Memorial da América Latina, tipo 3 minutos a pé. Então eu gostei muito desse movimento que começou com o Koala,
que foi o lance de fazer festival ali no Memorial, o Koala priorizando artistas nacionais, e depois veio outros como o Pop Load, que trouxeram. Lorde foi ali, por exemplo. At the Drive-In eu vi no Memorial, tipo, eu tava vendo o palco e meu prédio era atrás, assim, foi a coisa mais. A experiência mais doida que eu tive em São Paulo. É, mas assim, tá mudando, né? Até o Popload saiu do Memorial, enfim. O Mita em São Paulo é um festival novo que aconteceu em um lugar completamente novo, que ninguém tinha feito evento ainda e que eu não fui, mas a minha equipe elogiou muito. Falou que a estrutura estava incrível e que foi um dos lugares mais legais que eles já viram no festival. Eu, pessoalmente, gosto da proposta do Lollapalooza, mas acho o autódromo um perrengue, que eu, com quase 40 anos de idade, tenho dificuldades para ficar o dia inteiro, ainda mais trabalhando. Tipo, você vai de um palco para a sala de imprensa no momento de pico ali, depois do meio da tarde para em diante. Chega a se levar 20, 25 minutos para ir de um palco É. até a sala de imprensa andando e subindo montanha, sabe? E só fazer um É... parênteses do Lollapalooza, e eles têm feito num período de chuva aqui em São Paulo, né? Pois é. Eu tive Isso que a minha experiência, a última experiência minha com o Lollapalooza foi aquela que parou na metade o show do. Eu não lembro quem que era, uma banda gringa que eles tocaram tipo 3 músicas, Snow Patrol, acho que foi. E eu fiquei trancado pra fora. Eles trancaram, fecharam todo o autódromo, não entrar. Eu tinha amigo meu com pulseira de artista do meu lado que não tava entrando no autódromo. pois é. Então, é. Então tem isso. O Rock in Rio é aquilo, né, cara? São vários clichês. Mas, cara, ali o lugar do festival é muito, muito legal, né? É plano, você vê tudo, você vai em tudo, você consome tudo. O Palco Sunset, eles alternam o horário do Palco Sunset com o Palco Mundo, então você não precisa ficar vendo o show pela metade. Isso tem uma coisa que teve uma época que eu colecionava muito cartaz de festival, né? E aí eu passava, tipo, eu pendurava na parede, passava 2 anos depois, e eu olhava e falava, meu Deus, eu nem sabia que essa banda tinha tocado e eu tava lá. E aí, uma época, eu fiz um levantamento, assim, peguei números e fui ver dos festivais que eu ia, e a média era, tipo assim, eu via 30% dos shows do cartaz. Porque bate horário, porque começa cedo demais, porque você tá cansado do dia anterior, então você não vai chegar meio-dia. Então, festival é uma coisa que é lindo no cartaz e na internet e nos vídeos, mas é uma experiência que tem sido cada vez mais desafiadora para o fã de música e para a produção também, porque daqui a pouco vai. Eu acho que tem muito festival que vai acabar em breve, assim. Eu acho que vai estourar uma bolha. Tem muito festival rolando, dando preju e fazendo a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tem muito festival fazendo line-up igual. Você pega o festival em Florianópolis e outro em São Paulo e outro em BH com o mesmo line-up. Né? As mesmas bandas, os mesmos rappers, os mesmos cantores. E a galera, uma hora, enche o saco, né? Então eu acho que a gente está vivendo uma bolha prestes a estourar de festivais que deve fazer com que alguns deles, acabem e se solidifiquem os que têm mais história, os que têm mais nome, etc. Ou até os novos que têm umas propostas diferentes, né? Sim. Eu vejo muito isso, assim, eu vejo muita coisa igual acontecendo. Isso não é legal pra ninguém, né? Nem pro fã de música, nem pro artista é legal.